Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do 11 ao 15, depois vamos ler 24 e 25. Lucas, capítulo 1, versículo 11. Amém? Glória a Deus. Eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. 24 e 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aqui. Senhor Deus, te louvamos, Pai. Te louvamos, Deus. Deus, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para aprender mais e mais de Ti. Senhor, tira, Pai, oh Deus, toda preocupação, todo tampão dos nossos ouvidos. Senhor. Porque a preocupação, o cansaço, o sono, isso vem para nos impedir de aprendermos mais de Ti. E a Tua palavra diz que ela é que vai nos libertar, e nós precisamos aprender para podermos, ó Deus, vivermos a Tua palavra. Então venha, Senhor, tocar em nós nessa manhã. Senhor Deus. Venha derramar sobre nós, Senhor, uma unção, Pai, poderosa, para podermos, Senhor, não só ouvir, mas, ó Deus, que a Tua revelação venha tocar em nós, para que possamos realmente entender, aprender e viver, Senhor. Senhor Deus. Andando em espírito e em verdade, Senhor, diante, Senhor, de Ti. Senhor. E temos realmente, Senhor, a honra de receber todas as Suas promessas. Nos use para o louvor do Teu nome. Faça isso, Deus. Que eu seja o canal do fluir do Teu Espírito. Assim seja, Senhor. Começando por mim e a Assim toda a Sua seja. igreja, Pai, em nome de Assim Jesus. seja. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor. Nós te pedimos, te louvamos Sim. e te agradecemos. Em Sim. nome de Seu nome, Jesus. Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem Graças sentar, a Deus. amados. O título dessa mensagem é Esterilidade ou Fertilidade? O que você prefere? Fertilidade, esterilidade ou fertilidade? Você prefere uma vida estéril ou uma vida produtiva? Uma vida de crescimento, de multiplicação. O Senhor, quando fez o homem, está lá em Gênesis, ainda no capítulo 1, verso 28, o Senhor, Ele dá 3 ordenanças. 3 ordenanças Ele nos dá. Sejam férteis. Primeira ordenança. Sejam férteis. Ele está dando uma ordem. Segunda, multipliquem-se. Então a ordem primeira é ser fértil. Segundo, se multiplicar. Terceira, dominem. Sejam férteis. Precisa fazer tudo para que a fertilidade aconteça na sua vida. É a ordem de Deus. Ele não quer outra coisa a não ser isso. Que a multiplicação aconteça na sua vida. E que você saiba dominar, em primeiro lugar, a si mesmo.
e a sua vida. Domine-se. Lá ele diz também para dominar sobre os animais e tudo. Não é verdade? Então temos dois tipos de esterilidade. Nós precisamos entender isso. Há dois tipos de esterilidade. Para multiplicar, você precisa ser fértil. Mas você precisa entender quais são os tipos de esterilidade que o Senhor fala aqui. Primeiro, é a fertilidade da mulher, a infertilidade da mulher. A mulher pode ser fértil, dar luz a filhos, ou não ter essa condição. Só que Deus fez a mulher para dar filhos. Mas Deus também deixou, a outra infertilidade, né? Ele deixou as árvores para serem frutíferas. Toda árvore que produz fruto, ela precisa dar frutos bons. Toda mulher que dá fruto, que tem filhos, precisa dar filhos bons. Mas para ele ser bom, há necessidade de você saber o que é bom para passar para ele. É necessário você agir com a palavra de Deus para que ele tenha exemplo em você. Porque Deus é bom. Deus é bom, ele sabe de todas as coisas. A esterilidade, ela significa incompetência. E isso no tempo antigo era terrível. Hoje a terra se encheu e tudo se mudou e por falta de conhecimento da palavra, muitos não entendem essa parte. Mas naquela época, a mulher, e às vezes, até mulheres hoje que não podem ter filhos, sofrem por isso, né? Fazem tudo para ter filhos. As que querem ser mãe de fato, querem ser mãe de família. Mas a esterilidade naquela época era a incompetência da mulher para a sociedade. E elas sofriam muito. E tiveram na Bíblia, né? Nós temos 7 mulheres que foram inférteis. Mas que Deus, pela misericórdia, e nós vamos ver cada um, Deus abençoou. Aleluia. E teve uma que ele não abençoou. E aqui os passos são para nós entendermos como sermos férteis na nossa vida e a nossa vida se multiplicar e a nossa vida não se tornar improdutiva. Aí eu te pergunto de novo, você prefere ser estéril ou produtiva? Prefere a esterilidade ou a fertilidade? Você quer colocar as suas mãos, eu orei por isso, né? E você tomar posse? A planta dos seus pés tomar posse? Ou você quer perder essa oportunidade, essa promessa de Deus? Tem pessoas falando nisso que acham, por exemplo, que vai chegar em alguma casa, eu já vi isso acontecer, tá? E gosta da casa e põe a mão e ora. Já vi orar na frente do dono. Misericórdia, não conhece a palavra. Senhor, tua palavra diz, onde eu colocar a minha mão, meus pés, o Senhor me dará. E eu tomo posse desse prédio em nome de Jesus. Meu Deus. Aí, Jesus, tenha misericórdia. O Senhor está dizendo, não é para você tomar as coisas das pessoas. Está dando para entender isso? É você entrar e você ganhar a amizade, o carinho, o afeto. Você poder voltar. Você ter as portas abertas. Você produzir ali a paz do Senhor, o amor do Senhor. Amém? Amém. Você pode querer
está querendo comprar algum lugar, você vê uma casa vendendo, você estender a mão e até orar. Senhor, amém. Se for da tua vontade, eu tomo posse. Amém. Está vendendo, não tem problema. Aí Deus vai te abençoar, vai multiplicar, vai te dar a vitória. Se não é ali, você tem que deixar na vontade dele. Senhor, se for bom para mim, porque às vezes ali é lindo demais, mas é laço. Você tem que orar nesse sentido. Deu para entender? Tomar posse não é querer as coisas do outro. Mas é você ter a porta aberta. Sempre que você voltar. A pessoa sentir Jesus em você. Amém? Amém. Primeira mulher estéril, Sara. Sara é a reafirmação da promessa de Deus dada a quem? Abraão. A Abraão. Dada a Sara? Dada a Abraão. Diz a palavra, eu não vou pregar porque cada um tem a pregação específica, mas vou dar só uma pincelada. Abraão era temente a Deus, não é isso? Fiel a Deus, e ele orou e Deus disse que daria o filho. Ele deu a promessa de um filho, a saber, Isaac, né? Mas Sara, quando os anjos falaram, ela riu. E o nome é Isaac por causa disso. E também Sara acabou pecando, não acreditando, dando a serva para dar o filho para Abraão. Nós vemos aí duas situações. Primeiro, amado, acredite na promessa de Deus. Não duvide da promessa de Deus. Não queira dar jeitinho, porque o jeitinho trouxe tudo que nós estamos vendo aí. Ismael, a descendência dele está aí sofrendo até hoje. O pecado traz sofrimento e vai perdurando até as pessoas reconhecerem Jesus, conhecerem e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Esse pecado de Sara está até hoje aí. Mas olha aqui, amados, se Deus tem uma promessa para você, Ele não vai deixar de cumprir por causa do seu cônjuge. Ele não vai deixar de cumprir por causa do seu filho. Ele não vai deixar de cumprir por causa de ninguém. Ele só deixa de cumprir se você não crer. Aleluia. Porque Deus é fiel. Sara duvidou, Sara riu, Sara deu outra mulher para o marido porque não acreditou, mas Deus deu o filho da promessa para Abraão. Aleluia! Glória! Oh, Deus maravilhoso! Maravilha. Ele usa qualquer pessoa para cumprir a promessa, não importa. Você só tem que crer e tomar posse. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide. Segunda mulher, Rebeca. Rebeca representa o poder da oração. Ela também era estéril, mas diz a palavra que Isaac orava o tempo todo pedindo ao Senhor. E Deus abriu a madre de Rebeca pela oração do seu esposo. Ela desejava, mas foi a oração do fiel, daquele que estava ali diante de Deus. Isaac. Ele abriu a madre e ela se engravidou de Esaú e de Jacó. Está dando para entender isso? Maravilha. Então eu aprendo aqui, amados. Não deixe de orar. Não desista de orar. Está demorando? Continue orando. Aleluia. Continue colocando a tua fé nas tuas orações. Fale com Deus o tempo todo. Está demorando a chegar? Tem algum motivo, mas Deus vai te honrar. Aleluia. Deus vai te ouvir, porque Ele ouve a oração do justo. Amém? Terceira mulher, Raquel. Raquel também era estéril. E Raquel significa aquela que profetizou só desgraça.
por causa de Jacó, seu marido, que amou Raquel, ela deu à luz, Deus abriu a madre dela e deu à luz a Benjamim e a José. Tinha promessas para Jacó, tinha promessas para Abraão, tinha promessas para Isaac, tinha promessas para Jacó, para vir o Messias, as 12 tribos, e aí vai, né? Até chegar Jesus. Tinha promessa, amada, pela fidelidade. Então, mas a Raquel, mesmo a Raquel, ela só profetizava desgraça. Ela carregou os ídolos do pai, né? Ela tinha ciúme, inveja de Lia. Ela só viveu a desgraça. E aí, nós aprendemos o quê? Que através da fé de Jacó, de acreditar nas promessas de Deus, que ele não furta, Deus não deixa de dar a bênção. Abriu a madre, mas a madre foi aberta de Raquel, que não aproveitou, não viveu o melhor. Ela podia ter sido feliz, ela podia ter vivido melhor, mas por não viver diante de Deus, crendo em Deus, vivendo o melhor de Deus, seguindo a ídolos e tendo só sentimentos ruins de inveja, ela perdeu a bênção. Então isso nos ensina, se nós queremos ser férteis, multiplicar, viver o melhor, tira do seu vocabulário palavras contrárias, palavras de desgraça. Desgraça significa sem a graça de Deus, desprovida da graça de Deus. Quando nós falamos coisas e deixamos no coração sentir coisas contrárias àquilo que o Senhor nos ensina, que está nos frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, né? Benignidade, lealdade, fidelidade, nós estamos agradando a ídolo. Não, eu não adoro ídolo, eu não tenho nem estátua em casa. Mas se você fala essas coisas, você está agradando a Satanás. Então você está agradando a ídolos. Você está adorando a ídolos. Está dando para entender isso aí? Amém. Quarto, a mulher de Sansão. A mulher que gerou Sansão. A mãe de Sansão significa Deus se agrada do humilde. Ela gerou filhos por causa da humildade. Gerou Sansão por causa da humildade. Você quer produzir? Você quer multiplicar? Você quer receber bênção de Deus? Você quer que as promessas de Deus cheguem o mais rápido possível? Seja humilde. Seja humilde. 6. A sexta mulher é aquela sunamita que recebeu Samuel. Lembra? Sim. Ela era estéril. Mas ela era uma mulher, diz a palavra, que ela era uma mulher de posses. E a primeira coisa que ela fez foi fazer uma estalagem, um quarto, um lugar em que o Samuel chegasse, pudesse descansar, dormir. E ali o Senhor a abençoou, dando um filho para ela. Samuel disse, daqui a um ano. Ele pergunta, o que eu posso fazer, né? Por tudo que tem feito. É uma mulher que ela tinha desejo de ter filho, mas ela era estéril. Ela não pediu isso. Ela não pediu isso para ele. Ele perguntou a Geazi, né? Porque ele não sabia. Ele perguntou para ela, perguntou para Geazi. E Geazi disse, ela não tem filho. Era uma mulher que tinha posses e ela não se negou a ajudar a obra de Deus.
não se negou. Ela era disponível. Ela usou o que ela tinha de disponibilidade para a obra de Deus, para que o sacerdote se pousasse ali, repousasse e pudesse fazer a obra. A disponibilidade, amada, de você doar para a obra de Deus, tanto se você tem posses, como no seu tempo, Deus vai te honrar. Amém. Deus vai abrir a condição de você gerar, de você multiplicar. Não, mas eu não quero filhos, mas Ele vai gerar naquilo que você precisa. Aleluia. O filho aqui você pode representar como realmente um filho gerado em você, como filhos gerados no Espírito, como bênçãos na sua vida. Bênçãos. Está dando para entender? Aqui o caso dela foi o filho, que se não fosse ela tivesse filhos, ia ser outra coisa, porque Samuel perguntou: o que eu posso fazer para retribuir? Se ela tivesse filhos, seria outra coisa. Então o Senhor, Ele é fiel, Ele sempre retribui aquele que tem um coração generoso. De alguma forma Ele vai liberar para você aquilo que é preciso. Está dando para entender isso, amado? Amém. Deus realizou um milagre na vida daquela sunamita. Eu não falei da quinta, né? Eu pulei da quarta para a sexta. A quinta é a Ana. E a senhora falou Samuel, aí Eliseu, né? Eliseu. É Eliseu, desculpa. É por isso. É, gente. Ana, é porque eu pulei Ana. Você Ana falou... que é Samuel. Aí misturou. Vamos aqui, quinto, Ana. Mulher de Eucana. Isso. Que chorava e parecia que estava embriagada, né? Dentro do templo, o sacerdote Samuel achou que ela estava embriagada. Eli achou que ela estava embriagada. Ela era estéril. E ele deixou ela gerar Samuel. Samuel. Deus chamou ele 3 vezes. E ele foi até o sacerdote Eli. Mas Deus não falou com Eli, falou com ele mesmo. Aquele que seria entregue para a obra dele. A agradecida, porque ela entregou o seu filho agradecendo a maternidade. E ele deu outros filhos para ela. Ele deu outros filhos. Samuel foi fiel na obra. E Deus abençoou. Aqui tem outra história que eu já preguei sobre Ana, né? Mas eu não vou falar sobre isso aqui. E aí sim, a sexta é a sunamita, que eu já falei, que foi o profeta Eliseu, que visitou ela, ela recebeu, e ela, com a generosidade, com amor, com o coração disponível, tendo as posses que ela tinha, ela fez o quarto para ele. 1 ano depois gerou o filho. Passou um tempo, esse filho morreu. E o profeta Eliseu ressuscita. Jesus ressuscita através do profeta. Só que tem um detalhe. Quando o filho morre, e ela sabe, ela pede um cavalo, um animal, não sei se era burro, se era cavalo, né? Para ir até Eliseu. Quando Eliseu vê ela vindo, ele já sabe que alguma coisa não estava boa. E ele diz a Geazi assim: vai, corre e pergunta se está tudo bem. E ela encontra com o Geazi no meio do caminho, e ele pergunta: vai tudo bem? E ela responde o quê? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Estava tudo bem? Não. Como é que pode estar bem com o filho morto, gente? E eu aprendo outra coisa aqui no coração dessa mulher. Que ela sabia quem é que podia resolver o problema. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é seu filho, não é o vizinho.
mas é aquele que Deus levanta para ser ungido na tua Glória a vida. Deus. Porque o Senhor é que pode resolver o seu problema, e se Ele tiver que usar alguém, Ele vai usar ungido para te abençoar. Então para de ficar conversando, dizendo, se lamuriando com todo mundo no meio do caminho. Para, não adianta. Murmuração não agrada a Deus, significa falta de fé. Ela cria que aquele que foi usado para gerar o filho era aquele que poderia resolver, porque Deus usaria ele para isso. Só ele podia. Não adianta ficar falando no meio do caminho. Está dando para entender isso, amados? Amém. Para de ficar se lamentando, reclamando, murmurando, contando a sua vida, contando a sua história para as pessoas. Elas não podem resolver. Elas também estão cheias de problemas. Elas estão cheias de problemas também. E às vezes até foge, quando a pessoa que reclama muito, o outro já até foge, que não quer mais ouvir. Então eu aprendo aqui a fidelidade em honrar o profeta, em honrar a obra de Deus. Quando fala em profeta, está falando da obra de Deus, né? E a fidelidade a Deus, sabendo que só Deus pode resolver o problema. Ninguém ressuscita ninguém. Ninguém ressuscita os teus sonhos. É Deus. Ele pode usar até alguém como usou Eliseu. Mas só Deus pode ressuscitar os teus sonhos. Só Deus pode ressuscitar a tua alegria. Só Deus pode ressuscitar aquele que está morto na tua casa, que pensa que vive, mas está morto. Só Deus pode mudar todas as coisas, amado. Sétima, Isabel. Essa que nós acabamos de ler, que está no Novo Testamento. É interessante que no caso de Isabel, foi a primeira promessa, depois de 400 anos de silêncio de Deus. Foi a primeira promessa dada a Zacarias. Dada a Zacarias. E ela gerou João Batista, aquele que anunciou a vida de Jesus. Você está dando para entender que todas essas bênçãos, todas essas promessas cumpridas, orações, fidelidade, tudo foi para a glória e louvor do nome do Senhor? Ele te abençoa, não porque, ele abençoa não porque nós somos merecedores de fato, nós somos pecadores. Mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus, quando nós colocamos a nossa fé em Deus e oramos de fato com o coração, Ele nos abençoa para a glória dele, para manifestar o seu poder, a sua glória, e nós não podemos esquecer isso. Nós estávamos falando aqui na EBD sobre pessoas, nós estamos falando sobre a mordomia de Cristo, e estamos falando de vários assuntos referente ao homem, e nós estamos falando sobre a língua, que é um pequeno órgão, mas que inflama tudo, né? Por causa da língua muitos estão morrendo, por causa da língua muitos estão desobedecendo, por causa da língua muitos estão tendo problemas de convivência, de comunicação. E falamos sobre o homem, né, dentro da palavra, que só fala diminuindo o outro, só fala pisando no outro, como se ele tivesse nascido já sábio, né? Como se toda a sabedoria viesse dele. Ele nasceu cego, nu, sem nada, foi aprendendo, mas ele não entende que o outro também tem que ter o tempo para aprender, talvez não tenha tido a oportunidade que ele teve, e aí Deus fala da humildade, né? Da humildade em nós. João Batista, então, ele veio anunciando Jesus, que foi humilde, o tempo todo dando, demonstrando e fazendo aquilo que nós devemos fazer. E eu vou falar de novo de Isabel daqui a pouco.
Mas a oitava, essas são as 7 que Deus abençoou. Mas a oitava foi Mical. Quem lembra de Mical? Mulher de Davi. Mulher de Davi. Mulher do rei Davi. Deus, ele não abriu a madre de Mical e ela sofria por causa disso. E ela pedia por causa disso. Mas Mical, ele não abriu porque ela era uma mulher má. E porque ela zombou de Davi. Ele vinha alegre porque conseguiu trazer a arca. E teve muitos aparatos aí para que essa arca não chegasse. E eu não vou falar sobre isso. Mas ele vinha dançando, pulando, cantando, tocando a harpa ali dele, né? Festejando a arca. O que significa a arca? Presença. A presença de Deus. Aleluia. E ela zombou ali dele. E ela não se alegrou com ele. Ela não festejou com ele, ainda foi perversa, né? Ela foi perversa. Do rei. Então Deus não abriu a madre dela. Ela não seria uma boa mãe. Ela não ensinaria sobre Deus, sobre temer a Deus. Foi muito triste. Ainda chamou Davi de homem vulgar, porque estava adorando a Deus através da alegria, da dança e do louvor. É como a gente está louvando alguém aqui e alguém chegar e ficar zombando. Deu para entender? Cada um de nós adoramos a Deus de um jeito, né? Adoramos de um jeito. Uns choram, botam a mão, né? Outros, cada um se expressa de uma maneira e chega alguém e fica zombando. Nós estamos louvando a Deus. Então essas foram as mulheres que Deus abençoou, a maioria para a glória dele. Mas Mical não foi abençoada. Agora, essa é a esterilidade o quê? De multiplicação, de fertilidade para dar filhos. Mas tem a fertilidade, a infertilidade ou fertilidade dos frutos. Você precisa de fruta para comer? Você precisa de alimentos para comer? Você precisa de sobrevivência ou você só quer hambúrguer, pizza? Nós precisamos dos alimentos que Deus nos dá. Mas muitas pessoas, você já ouviu pessoas dizer assim, não adianta eu plantar porque não pega. Já ouviu pessoas falarem isso? Minha mão não é boa. E aquelas que às vezes faz um buraco, bota lá, bota alguma coisinha lá e o negócio cresce e dá um monte de frutos. Já viu isso? Malaquias 3,11 diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus fez com 7 mulheres, que por causa dela, do seu cônjuge, Deus abriu a madre e tirou a condição de estéril. E olha o que o Senhor nos diz em Malaquias 3,11, que por vossa causa, nós sabemos que Malaquias 3,10 está falando de o quê? Dízimos e ofertas. De abençoar e trazer o que é de Deus. Abençoar com as ofertas e trazer o que é de Deus. E ele diz, por vossa causa, o devorador não vai tomar o que é seu. Por vossa causa, pela sua fidelidade, eu repreenderei o devorador na sua vida. O devorador, ele vem
destruindo os frutos da árvore, o devorador ele vem destruindo os frutos da madre, os filhos, para tirar a sua paz, para tirar aquilo que você consegue, ou até impedindo aquilo que você quer conseguir, por causa de quê? Da infidelidade. Lembra lá de Sara que riu? Qual foi a punição? Nós precisamos entender que nós podemos fazer qualquer coisa. Tudo podemos fazer, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo convém fazer. Por quê? Porque pode o preço ser alto. E você precisa saber se quer pagar. Então a esterilidade, amados, ela não é só do ventre, mas é também do que você pode conseguir adquirir na sua vida, que nós precisamos pagar nossas contas, né? Precisamos ter uma vida saudável, nós precisamos ter paz. E o inimigo ele vem, mas o Senhor diz aqui, aquele que é fiel, eu repreenderei o devorador, eu não deixarei o devorador chegar na tua casa, tocar na tua saúde, tocar na saúde da família, eu não deixarei, eu repreenderei o devorador. Você quer viver na esterilidade ou na fertilidade? Eu trouxe esses textos para você entender como ser estéril ou como ser fértil. Muitos têm filhos, mas não têm prosperidade, porque o devorador está tocando. Mas eu quero voltar no texto agora. E eu quero tirar algumas lições desse texto. Deu para entender como Deus trabalha nessa questão da oração, da humildade, da fidelidade, da disponibilidade? Tudo para Deus. Tudo que fazemos e somos vem de Deus, e para Deus são todas as coisas. Aqui nosso texto está falando de Zacarias e Isabel. Zacarias orava incessantemente a Deus, querendo ser pai, gerar filhos. Era honra para o homem gerar. E para a mulher também, eu falei sobre isso no início. E ele orava, e Deus, nós vemos aqui que o anjo apareceu e disse, não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E gerará o filho, se chamará João. Mas ele diz aqui como... Lá no 18 diz assim, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois sou velho, está lá igual Abraão, né? Sou velho e minha mulher avançada em dias. O que acontece com Zacarias nessa hora? Pedindo prova a Deus, como é que eu vou saber? Como é que você vai saber se vai receber a bênção de Deus? A promessa de Deus que tem para você. Como você vai saber? Como você vai saber? Você quer que o anjo chegue e diga, ó, tal dia, tal hora, tal isso, vai chegar um carro zero na tua porta. Tal dia, tal hora e tal... O anjo vai tocar no teu filho e teu filho vai ser liberto. Como você vai saber? Como? Não, se Deus não vier e não falar comigo, eu quero que o anjo venha e fale comigo. A gente age com Deus como se Deus fosse nosso servo e não servos do Senhor. Ele fala a hora que Ele quer, o dia que Ele quer e se Ele quiser. Porque olha só, Ele já está dizendo tudo aqui, nós estamos falando tudo que Ele disse. Já está escrito, deu para entender? Você só precisa crer.
Amém. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Alô. Senhor, eu não estou ouvindo, não estou te vendo, mas eu creio. Senhor, eu sei que as tuas promessas estão aqui. Só depende da minha fé, só depende de eu andar contigo, de eu ser fiel, de eu orar. Só depende de mim, só depende de você, amado. Porque Deus, Ele disse lá, seja fértil, multiplique e domine. Você precisa dominar a sua ansiedade, você precisa dominar o seu estresse, você precisa dominar as tuas vontades, as suas pulsões de pecar, de fazer o que é errado, que não agrada a Deus, porque a bênção chegará na hora certa. Amém. Aleluia! Oh Deus! Aleluia. Ele é calabarrachique na racheque. Zacarias, por isso, está lá no 20. Respondeu o anjo no 19: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar com você. Por isso, todavia, entretanto, contudo, ficarás mudo. Meu Deus. Aprender a não falar, não perguntar o que não deve. Papai é bom pra caramba, muito bom mesmo. Mas ele é sim, sim e não, não. Se você ama, se nós amamos, nós precisamos crer. E aquilo que ele não dá é porque não é bom para você. Não vai glorificar o nome dele, não vai exaltar o nome dele, não vai te trazer paz, não vai te trazer felicidade, não vai honrar você também. De verdade, Senhor. Então ele tira, por amor de nós, ele tira. Está dando para entender isso? Você ficará mudo. Amados, a palavra de Deus diz assim: há tempo de falar e há tempo de calar. Aprenda a calar. Não queira que Deus te emudeça como emudeceu Zacarias, que chegou quando o neném nasceu, que Isabel disse que ia ser João, e todo mundo falou: por que não põe isso, aquilo? Começou a dar ideia. E ele escreveu lá, João, porque ele já sabia, hoje já tinha falado qual o nome que daria. Mas ele só foi falar quando nasceu. Deus deixou ele na prova. Os 9 meses. Já pensou ficar mudo? 9 meses? Porque duvidou. Deus tem nos deixado mudos, paralisados. A promessa está lá guardadinha, disponível para você, esperando somente que você creia. Deus não suporta, abomina a infidelidade, a falta de fé e a falta de gratidão. Deus abomina a ingratidão. Ele diz: em tudo dê graças. Em tudo dá graças. É assim que ele diz? Sim. Muitas vezes você ajuda uma pessoa, você faz tudo para a pessoa crescer, para beneficiar a pessoa. E ela, sem mais nem menos, o diabo vai semeando, semeando. E ela esquece tudo que você fez por ela. Você gosta? Gosta? E aí, ela te deixa na mão. Muitos têm feito isso com Deus. Deus dá uma ordem, mas ela acha que o que ela quer é o melhor. Ela deixa o diabo trabalhar. E desvia ela do propósito de Deus. Vai ficar muda, vai ficar mudo. Vai ficar na peleja até nascer a esperança, nascer de novo aquilo que o Senhor disse que faria. Meu Deus. Paralisa. Nós temos que tomar cuidado para nossa vida não paralisar, mas ela crescer. Amém? Ela crescer. A fé cresceu, o amor cresceu, você vê a sua família crescendo e você
é coluna na sua casa. Amém. Você precisa mostrar que a presença de Deus está em você, a luz de Cristo está em você, o bom perfume de Cristo está em você, independente do que esteja acontecendo, o seu coração, a sua boca vai glorificar, não vai duvidar desse Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Segunda coisa que eu tomo posse aqui da palavra e eu tenho certeza, né, que eu preciso e que Deus me diz que nós precisamos ser sóbrios, equilibrados. Deus disse para Zacarias assim: ele alegrará, mas ele não tomará vinho. Ele não tomará vinho. Quando ele diz isso, ele diz assim para Zacarias: ele não pode tomar vinho porque ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser equilibrado, ele precisa estar atento em espírito para ouvir a minha voz. Deus levantou você, Deus te chamou para a obra dele. Você não está aqui só por causa das promessas que ele tem para você. Ele te chamou para a glória do nome dele. Mas ele diz para você, como ele disse para Zacarias: não faça nada que tire a tua sobriedade, que tire o teu equilíbrio, que tire a tua paz, que tire os teus pensamentos, que mexa com as tuas emoções. Porque isso não vai glorificar a Deus e você não terá ouvidos para ouvir o Espírito Santo falar no seu espírito. Ele precisava estar ligado ali 24 horas por dia com o Senhor. E eu aprendo aqui, se eu quero ser cheia do Espírito Santo, porque foi isso que ele disse, não tomará vinho, porque ele será cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa estar ligado. Você precisa estar com os ouvidos atentos, ouvidos espirituais, ouvindo o Espírito Santo falar com você. E Deus está falando com você aqui agora. Eu quero te encher do meu Espírito, mas seja sóbrio, seja equilibrado. Ouça a minha voz, não ouça a voz do inimigo. O vinho vai tirar você da sobriedade. O vinho significa as palavras contrárias. O vinho significa a desobediência. O vinho significa o pecado, a idolatria. Mas eu não tenho imagens, pastor, em casa. Eu não idolatro. Se alguém diz para você assim: fica comigo hoje. Não vai para a igreja não. Não vai para o monte não. Vem almoçar comigo. Eu não quero almoçar sozinho. Eu quero almoçar sozinho. Você tem um compromisso com Deus. Você está trocando Deus pela pessoa. Está dando para entender isso? Amém. E quem é que você está dando mais valor? Eu não estou falando de sabedoria de Deus, não. Idolatria significa você trocar qualquer coisa por Deus. Não é só imagem de escultura. Qualquer coisa por Deus. Nós precisamos ficar atento a esse tipo de coisa, porque o diabo é sutil. E eu quero dar um testemunho rapidinho aqui. Quarta-feira, quem estava aqui, ou quem ouviu no YouTube, eu falei aqui sobre localizar o inimigo. Não foi? Nós precisamos localizar o inimigo. Aonde ele está atuando? Por quê? Jesus, quando saiu do deserto, lá nas 40 dias, 40 noites, jejuando no deserto, o inimigo apareceu falando o quê? Palavra de Deus. Mas ele localizou o inimigo.
porque ele estava mandando Jesus desafiar Deus. E eu falei aqui sobre isso, que muitas pessoas às vezes estão sem emprego, precisando pagar as contas. Não é isso que eu falei aqui? Sim. E que às vezes a porta se abre justamente para trabalhar também domingo. Aí, pastor, mas Deus sabe que eu estou precisando, né? Deus sabe. E você sabe que se Ele é fiel para te dar o melhor? Aí o que aconteceu? Eu fiz movimentos, né? Pastor Wallace já falou que já está aqui. Eu falei com várias pessoas, inclusive dos cursos, para alguém tivesse um caminhão para trazer a mudança deles de Nova Iguaçu para cá. Que ele não tinha condição, se pudesse arrumar. No amor, melhor ainda, mas se pelo menos a gente pagar só o combustível, né? E a Janete também se mobilizou. Quando foi na quinta-feira, liga um aluno meu, que é pastor também. Pastor, eu consegui. De graça, não precisa pagar nada. Só que só pode fazer domingo. Você pensa que não vai ser desafiado, não? Desafiada, não? Hã? E aí? Caramba, ele está gastando um dinheirão de passagem para cá. Puxa, só apareceu esse de graça. E agora? Eu falei, Senhor, tu sabe, né? Não. Você crê? Você crê? Você crê que se você for fiel, Deus provê todas as coisas? Sim. Eu falei para ele, vou orar. Eu falei assim, nossa, tem o culto. Tem um monte, porque ainda não tinha sido cancelado. Tem um culto, tem um monte. E aparece um de graça no domingo. Senhor, não vou querer não. Aleluia. Vou querer não, Senhor. Não vem de ti essa bênção. Não vem de ti. Eu não posso impedir por uma necessidade ele de cultuar a ti no dia dele. Aí eu liguei para o rapaz que fez o nosso frete de Marechal para cá. Expliquei a situação. E aí ele fez um valor menor. Só disse assim, ó, ele vai ter que arrumar pessoas para carregar, porque eu não vou poder pagar ajudantes. E ele está morando aqui, já veio ontem para cá. Deu para entender, amados? Às vezes a gente quer fazer algo achando que é o melhor. Mas se não é para glorificar a Deus, não é o dia que você tem para dar ao Senhor, não aceite o prato de lentilha, amado. Porque Deus vai honrar, Deus vai enviar de qualquer lugar e Ele pode enviar até o dobro daquilo. Aleluia. Não só para pagar, para superabundar. Você crê nesse Deus superabundante? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Muitas igrejas fecharam nessa pandemia. Muitos pastores deixaram a responsabilidade com Deus. Muitos. Desesperado. Por desespero, por medo de morrer. Muitos fecharam porque não souberam conversar com o senhorio. Muitos deixaram, tem N motivos, porque os fiéis não foram fiéis no dízimo e na oferta. Muitos acharam que podiam ter a oportunidade de ficar com dinheiro ou ajudar outras pessoas. Não, eu estou ajudando outras pessoas que estão precisando. O dízimo é do Senhor. Amém. E tem que trazer a casa do tesouro, que é a casa dele. Meu Deus. Não é para dar, para ajudar a ABC. Todas as religiões fazem isso. Todas as religiões fazem isso. Inclusive os espíritas. Mas não adoram obedecendo a palavra do Senhor.
e estão trazendo para si maldição, fardo, achando que estão, pelas obras, estão sendo salvos. Só que apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e sendo discípulos de Jesus Cristo. As obras nós já temos que fazer, porque é humano isso, gente. Está dando para entender? É humano. É a missão que nós temos, isso é a obrigação de fazer a obra. Mas não é a obra que vai te salvar. Está dando para entender? Você pode até receber menos galardão, você pode até lá no céu ter uma casetezinha lá no final, porque você não foi juntando, né, os seus diamantes. Mas não vai deixar de ser salvo. O que te salva é a fidelidade, é a fé em Jesus, é obedecer a palavra de Deus. Eita Deus! A oferta você pode ajudar quem você quiser, mas o dízimo é do Senhor. Amém. Você sabe que eu não gosto de ficar falando de dízimo. Aqui na hora do dízimo, eu só digo, vamos devolver que é do Senhor, ofertar. Porque é você e Ele. Mas eu preciso instruir vocês de que isso é uma ordenança de Deus. E Ele falou aqui da fertilidade. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador na sua vida. Aí é questão de você escolher. Você quer ser fértil ou você quer viver na luta o tempo todo? Você não pode perder a presença de Deus. Seja sóbrio, seja equilibrado, seja fiel, seja presente, seja honesto na palavra de Deus. Diz a palavra, texto principal, que no 24 e 25 diz assim: a felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Ocultou-se, ela deu à luz a João Batista e ela ocultou-se, ela separou-se, ela guardou-se. Quando Deus te dá a bênção, a unção, a presença, você precisa ocultar-se. Você não pode ser o mesmo que falava tudo, que conversava tudo, que fazia tudo. Você precisa estar ligado com o Senhor. Ela ocultou-se porque ela queria buscar de Deus como orientar o filho, como cuidar do filho, como ensinar o filho. Deus já tinha dado a promessa que ela teria, Deus deu a promessa de que ele seria cheio do Espírito Santo. Ela tinha uma responsabilidade com o Espírito Santo do Senhor através do filho. Está dando para entender? Você tem responsabilidade com o seu ministério, com a sua vida, com a sua casa, com tudo que Deus te dá para ser cheio do Espírito, e que o Espírito atue em você com poder, como atuou através de João Batista. Ela tinha uma responsabilidade. Agora você quer isso? Quanto mais é dado, mais é cobrado, amados. Oh, aleluia! Seja cheio do Espírito Santo, mas para isso você precisa ocultar-se. Você falava tudo, agora você não fala nada. Vou buscar de Deus. Meu Deus! Você tomava a frente e ia logo fazer. Não, eu tenho que perguntar a Deus, eu tenho que consultar a Deus. Se é sim, é sim, eu vou dizer sim, mas se for não dele, é não mesmo. Está dando para entender? Olha aqui. É desse jeito, amado. Você quer viver para você, sendo infértil, sem multiplicar, ou você quer a multiplicação na sua vida através da fertilidade, através do Espírito Santo de Deus? Tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. O Senhor, Ele diz como é, para que é e como fazer. Ele não te deixa na dúvida. Se você
faça igual Zacarias. Amém? Ele vai dar tudo. Se as coisas não estão acontecendo é porque Deus não está no negócio. Tem alguma coisa que não está sendo, mas aquilo que Deus determinar, a palavra dele é a mesma ontem, hoje será eternamente, se cumprirá. E se você não fizer na sua vida, é você que está impedindo. Mas vai com o Senhor, vai lá no profundo, no escondido, vai lá no seu quarto, porque o Senhor ouve a tua oração, creia nele. A palavra de Deus diz, em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e nela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Eu vou usar até o exemplo que eu dei da mudança. Se eu tivesse aceitado esse caminhão hoje, o meu coração estaria apertado por causa dele. Está dando para entender? Tudo que nós vamos fazer tem que ter liberação do Espírito Santo que está em você, está em mim. E se está trazendo tristeza, se está trazendo desgosto, não é bênção do Senhor, é bênção do inimigo da nossa alma, que trouxe para Esaú e ele perdeu tudo o que ele tinha. Foi dado para aquele que confiava em Deus. Toda a bênção foi dada para Jacó. Você quer a sua bênção? Você quer a sua promessa? Você quer, de fato, ser fértil na sua vida ministerial, na sua vida secular, em todos os setores da sua vida? Siga os passos. É orar, é ser disponível, é ser fiel, é ter generosidade. Acima de tudo, é crer. Feche a sua boca. Você não deixe que o Senhor fuja. Amém? Amém. Não deixe que o Senhor fuja. A bênção virá, mas enquanto quando a gente não crê, a gente sofre até entender que Deus, quando fala, Ele garante. Amém. Amém? A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Se está trazendo alguma coisa, isso é discernimento, que a palavra em Provérbios está dizendo para nós. É discernimento, você discernir o que está acontecendo. Se está trazendo desgosto, está trazendo tristeza, não é de Deus. Epa, pare, volte, veja onde começou errado e refaça tudo de novo. Eita. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que refazer, refaça. Mas olhe para a palavra de Deus e obedeça, porque o Senhor é misericordioso para perdoar aquele que tem o coração arrependido e contrito. Deus hoje está falando para você. Teve mulheres estéreis, mas eu posso, através da oração, da fidelidade, da disponibilidade, do amor, eu fiz, eu transformei. E o Senhor hoje quer transformar tudo que precisa ser transformado na sua vida. Amém. Não olhe para trás. Amém. Olhe para Jesus. Aleluia. Olhe para a cruz. Olhe para o alto. Amém. É da onde vem o seu socorro. O seu socorro só vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amados, fiquem de pé. Tome posse da palavra de Deus. Deus é aquele que transforma. Ele hoje está nos ensinando, nos dizendo, nos garantindo, nos afirmando que a esterilidade ou a fertilidade só Ele dá. Ele dá
confia e tira daquele que não confia. Você quer ser fértil? Confie no Senhor. Tome posse da palavra. Vigie os seus passos. Vigie o que você fala. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Dá para dar um glória a Deus? Glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor é vida. A palavra de Deus é mais penetrante do que faca de 2 gumes, diz a palavra, que penetra, dividindo juntas e medulas, separando a alma do espírito, porque a alma tende para o pecado, para as emoções, para os sentimentos, mas o espírito cogita das coisas de Deus. Que a palavra entre no seu coração nessa manhã, porque Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Amém. Deus quer transformar aquilo que precisa de transformação. Deus quer cumprir na sua vida as promessas dele. Só depende de você e de mim. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Glorificando Deus, exaltando Deus. Obrigado pela palavra de vida, Senhor. Glória a Deus. Pelos teus ensinamentos, ó Pai. Sim, Deus. Aleluia. Obrigado. Senhor, Deus da glória. Obrigado. Que essa palavra permaneça no nosso coração. Assim seja, Deus. Senhor, que possamos lembrar, Senhor, do teu poder através, Senhor, dessas mulheres que não multiplicavam, não eram estéreis, mas pela obediência, pela fé, pela disponibilidade até de seus cônjuges, ou dos profetas, ou daquele que crê em ti, o Senhor abençoou, Pai. Venha, Senhor, trazer existência o que não existe nas nossas vidas. Senhor, eu ligo aqui da terra e a tua palavra diz que o que está ligado na terra está ligado no céu como profeta sua, Deus, da tua palavra, Senhor. Eu profetizo, Senhor, eu ligo, Senhor, mudança de vida. Eu profetizo, Senhor, prosperidade. Eu profetizo fertilidade, Senhor. Fertilidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na vida dos meus irmãos, Senhor, na sua família, Senhor, porque nós entendemos pela nossa fidelidade, o Senhor não nos furta a promessa, Senhor, assim como Abraão não importou o que Sara fez, não importou o que Raquel fez, mas a tua palavra é fiel e o Senhor cumpre a sua palavra, Senhor, naquele que é fiel a ti, que crê em ti, Senhor, e eu profetizo, Senhor da glória, uma vida, Senhor, diferente, Pai, na vida de cada um. Os filhos serão alcançados, os cônjuges serão alcançados, Pai Santo e poderoso. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Deus, e te agradecemos, porque sabemos, ó Deus da glória, que o Senhor já está dando ordem a respeito, Senhor, de cada necessidade, de cada propósito, Senhor, de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te glorificamos, Senhor, te exaltamos, Pai. Obrigada, Pai, obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas. Diga, eu tomo posse. Eu recebo as promessas que o Senhor tem na minha vida, na minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim, ó. Amém. Eu tomo posse. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Os intercessores, em nome de Jesus, podem vir para a gente orar. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo, que essa palavra te abençoe. E eu profetizo na sua vida também. Amém?
Receba do Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.